Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavan Badharayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambhan Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vitvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então beleza, Mundaka Upanishad, a gente está no terceiro capítulo, na primeira sessão. A tradição adora fazer isso que está se apresentando agora, né, nesse momento da Upanishad, de dizer as características da pessoa sábia e daí deixar a gente com vontade, né, de se tornar essa pessoa, porque não é fácil a gente chegar a implementar esse estilo de vida na nossa própria vida, tirar da teoria, porque Yoga, Vedanta não pode ser um processo filosófico intelectual. Tem que ser um processo onde você vai viver isso na sua vida. Só que essa nossa mudança de estilo de vida, num primeiro momento, ela assusta um pouco, né? Porque é diferente do que está todo mundo fazendo. E por isso que a gente, de certa forma, tem que se unir aquelas pessoas que estão buscando. Por isso que é tão bacana, às vezes, a gente vê um casal buscando junto, ou se unir com os amigos que estão nessa mesma busca, porque, caso contrário, as pessoas que vão estar perto da gente, elas estão se afogando, né? Então elas não querem. No caso da vida espiritual, a gente não consegue salvar ninguém do afogamento. Cada um tem que se salvar. Isso é um negócio meio difícil. Quero salvar a pessoa que eu amo. Meus filhos estão tem um filho meu sofrendo, uma filha minha sofrendo, minha esposa, meu marido, minha mãe. Eu quero salvar eles. Não tem como, é cada um por si. E quando aqueles que estão se afogando veem que você está aprendendo a nadar e vai sair dali, daquele buraco, tá conseguindo ganhar da correnteza, eles vão, por instinto, tentar te segurar com eles, né? Então a gente vai ter que ter ainda mais força para continuar nessa nossa vida de yoga, nesse estilo de vida de yoga, para que as pessoas possam, ao observar a gente vivendo a nossa vida, ou nadando, para continuar esse exemplo, que eles aprendam como é que se vive, como é que se nada. Não dá para você tirar ninguém. Então, já é muito difícil o estilo de vida. Com o povo todo se pendurando em você, fica quase impossível, né? Todos os nossos condicionamentos, às vezes, o povo que eu estou falando, podem ser amigos externos e podem ser só os seus gostinhos internos também, né? Aquela sua lista de coisas que me deixam feliz. Ah, Bruno, mas eu adoro. Eu adoro isso daí. Ah, mas eu adoro. Então, tudo isso está aqui para segurar a gente. Ah, vou fazer essa mudança, vou me tornar um yogi, uma yogini. É muito difícil. Por isso que pouca gente faz de verdade. Mas aí, a tradição, a Upanishad, sabendo disso, ela tem esse costume de começar o ensinamento dizendo assim:
olha como é uma pessoa que conquistou o yoga, conquistou essa vida, esse novo jeito de viver e conquistou o conhecimento. E aí depois de deixar a gente com água na boca e querendo isso para a nossa vida, a tradição vem com essa receita de bolo de como a gente tem que viver a nossa vida, né? Então, quem já está acompanhando essa Upanishad vai lembrar, o mestre que está no diálogo dando o ensinamento da Upanishad, ele fala que a pessoa, quando conquista o conhecimento, ela se torna livre do sofrimento. Não é só isso que ele fala, não. Ele fala que essa pessoa alcança a identidade com o absoluto e não mais com o relativo. E que, portanto, ela consegue brincar consigo mesmo, se divertir consigo mesmo, mesmo ligado às atividades do mundo, eu consigo ficar em paz e rir de mim. Tá bem comigo mesmo. Me aceitar desse jeito que eu sou. Imagina só como deve ser a mente de uma pessoa que não quer mudar em nada. Uma vaca olha para outra vaca. Essa vaca é de um modelo importado. Uma vaca dessas que tem aquele pelo incrível, macio. Lá no Japão tem. Eles fazem massagem, eles fazem carinho, eles passam produto, quase uma vida de spa. Você é aquela vaca, a vaca mais cara, a vaca que tem maior valor, disparado. Quando ela encontra com outra vaca, agora uma vaca que é feia, só tem um chifre, o outro chifre está faltando, um olho cego, o outro funcionando, todo tipo de problema. Quando as vacas se encontram, a vaca que é considerada por nós como a melhor, ela não se acha melhor em relação à outra vaca. E a outra vaca que a gente considera pior, não se acha pior também. Então a vaca, ela não tem uma autoimagem. Eu sou uma vaca incrível. Eu sou uma vaca horrível. O problema é que nós temos essa autoimagem. E pior ainda, a gente se compara, por causa dessa autoimagem, a gente se compara com pessoas que não existem. Aquela imagem que as pessoas vendem pra gente, que elas são, eu não estou nem falando de rede social, não. Rede social é um negócio novo, mas você fingir que você é diferente do que você é mais antigo que a humanidade. Desde o primeiro homem, ou melhor, algumas gerações para frente, porque o primeiro mesmo nasceu iluminado, né? Mas algumas gerações para frente já começaram a se comparar, já começaram a se apresentar diferente do que são, sempre para melhor de alguma maneira, né? Então, imagina a mente de uma pessoa sábia que olha para si e se aceita completamente. Uma pessoa satisfeita consigo e com a própria vida, que tem uma mente basicamente satisfeita. Uma mente basicamente satisfeita. Esse é o fruto do conhecimento. Esse é o fruto de Vedanta. A pessoa fica livre de tudo que faz ela sofrer. O que é que te faz sofrer? O que te faz sofrer é a ignorância sobre quem você é. Ignorante, você acha que você é o corpo, você olha para o corpo
todos os defeitos, você se compara todos os defeitos e pior, você vai morrer. O teu relógio está contando. Não tem como você se livrar. Então, o sofrimento humano, ele é baseado em uma ignorância. Tudo que te faz sofrer é devido a um problema de ignorância. A única solução para o seu problema, tendo em vista que o seu problema é ignorância, a única solução é conhecimento. Então, se o meu problema é ignorância, é que porque tem alguma coisa que já existe, mas que eu não sei, que está sendo mantida como um segredo de mim mesmo. Um segredo. Gupta, conhecimento. Vidya. Então, Vedanta é Gupta Vidya. É um conhecimento secreto. Não é um conhecimento secreto porque, tipo, só pode falar um no ouvido do outro o mantra, daí fala o mantra. Daí não pode contar para ninguém. Guarda o seu mantra. Se você contar, perde o... Não é esse tipo de segredo. É um segredo porque esse conhecimento, ele é escondido do seu intelecto. Não tem como você ficar sabendo. Por isso que ele é secreto. O único jeito da gente ficar sabendo é se alguém nos contar. Por isso que a forma para você se iluminar é Shabda. Shabda são palavras. Pramana, o meio de conhecimento através das palavras. A pessoa se ilumina escutando. Shruti. Tudo que faz você sofrer não é você. Não é real. Bom, eu quero esse conhecimento. Eu estou decidido que eu quero esse conhecimento. Eu, como yogi, eu já refleti tudo que tem no mundo que poderia me deixar feliz, tá na cara que é uma felicidade limitada, de várias formas. Limitada pelo tempo, limitada pela capacidade dela mesma de me deixar feliz, seja qualquer coisa, qualquer pessoa. Limitada porque no momento que eu conquisto eu já começo a perder. Então, eu através desse pensar, que é uma das coisas que a gente conquista com esse Vedanta, com esse Yoga, a gente consegue começar a discernir, vivekara, discernir entre o que pode me deixar feliz definitivamente e o que me deixa feliz de vez em quando só. E daí, com base nisso, começar a decidir. Então, maravilha. Então, todo o meu problema é fruto de ignorância. Tudo que me faz sofrer é fruto de ignorância. Eu só preciso parar e escutar a aula de Vedanta. Tá fácil. Larga todas as responsabilidades. Vá atrás da vida mais simples de todas. Senta numa casinha de palha, na serra ou no mar. Muito simples, que não precisa de nenhum esforço seu. E senta lá e você vai escutar Vedanta e vai entender. Não é assim. Não é assim. Bem que eu queria que fosse. Porque é a primeira vontade que dá. Lá na Bhagavad Gita, Krishna, quando começou a ensinar para Arjuna, Arjuna falou, meu Deus, eu não quero mais briga com ninguém, eu não quero mais guerra. Eu quero um lugar tranquilo, sossegado, longe de problema. Longe de problema. Longe de ter que encarar as minhas responsabilidades. Longe de ter que contribuir para uma sociedade inteira. Longe de querer me envolver. Eu quero sossego.
O problema é que quem opta pela vida sossegada não amadurece. Essa que é a pegadinha. Eu vou passar o resto da vida pegando onda numa casinha de palha em Garopaba e vou chegar aos 90 anos com a cabeça de 17. Certo? A não ser que você faça tudo o que você tem que fazer. E depois de ter feito tudo e não deixar nenhuma responsabilidade para trás, com 50 anos vai para Garopaba pegar onda. Ou fazer o que você ama. Então, é aí que está o problema do yoga, esse negócio do Vedanta. Porque até então estava fácil, estava moleza. A minha mente ela concluiu rápido. O meu problema é a ignorância. Eu preciso ficar calmo para entender, eu preciso ter uma vida calma. Só que a tradição, o ensinamento dá esse alerta gigantesco toda hora. Não é esse o caminho. Você está errando. Qual é o caminho? Aí ele vai falar agora. No mantra 5, que a gente viu na última aula, ele diz qual é o caminho. O que você tem que fazer para conseguir essa mente calma, que eu achava que bastava eu, no meu caso eu achava, que bastava eu virar professor de yoga. Com 2 filhos para criar. Imagina. Quem que fica com a cabeça tranquila dando aula de yoga precisando pagar boleto de 2 filhos? Impossível. Você vai ter um treco. Você não vai dormir. Se você não dormir, você não vai estar aqui. Você não vai entender. Você errou o caminho. Então, o que a tradição diz que você tem que fazer para conquistar esse Atma, esse eu que é puro, para conquistar o autoconhecimento? Para conquistar o autoconhecimento, ele diz aqui, você tem que falar a verdade, você tem que estudar os Vedas, você tem que ter uma vida espiritual. Então, falar a verdade, satya, significa uma vida de dharma. O que é essa palavra, uma vida de dharma? Muito difícil. Cada um explica esse tal desse dharma de uma maneira. Eu vou falar, uma vida de yoga é a mesma coisa. Uma vida espiritual é a mesma coisa. Uma vida de karma yoga, em que todas as minhas ações são yoga. O que é isso? Significa que eu penso antes de agir com relação a tudo. Eu penso antes de agir com relação a tudo. Então, eu preciso saber qual é a ação adequada. Satya, falar a verdade, ser verdadeiro comigo mesmo. O que eu tenho que fazer, o que é esperado de mim, o que eu mesmo espero de mim, o que é o adequado, o justo. Então eu preciso entender sobre Swadharma. Swadharma é o seu dharma específico, que não é igual ao meu. Qual a sua fase de vida? Qual a fase da vida que você está vivendo? Então, os Vedas, ele separa a vida humana em 4 partes. A cada 25 anos. Imaginando que a gente vai ter um ciclo de vida de 100 anos, aproximadamente. E lá nos Vedas, eles dizem o que você tem que fazer em cada um desses 25 anos para que você fique calmo. Antes você achava que era só ir para uma casinha de palha, atrás da montanha, até aquela música, essa casinha de palha que a gente queria tanto. Eu também queria ir, tá? Não é uma coisa... a gente não deve se sentir culpado porque a gente quer uma casinha de palha, uma araucária, não sei, uma coisa assim,
né, um point break de direita sem ninguém na frente. Eu também queria, mas a gente precisa ficar calmo. E para a gente ficar calmo, a gente tem que ter claro quais são os nossos valores. Então, dependendo da fase da vida que você está, por exemplo, desde que você nasce até os 25 anos, aproximadamente, é uma fase de vida, aonde você, teoricamente, não tem responsabilidade com ninguém. Você não tem filhos, a sociedade não depende de você. Então, nesse momento, você tem aproximadamente essa idade, você deve se preparar. Se preparar com esse conhecimento, se preparar com uma vida saudável, se preparar estudando, né? Se preparar conhecendo o mundo, conhecendo pessoas. Tá na hora de explorar, de tentar, de errar, de aprender. Agora, dos 25 aos 50 anos, agora mudou. Agora, provavelmente, pessoas vão começar a depender de você. A sua sociedade, queira você ou não, depende de você. Crianças dependem de você, idosos dependem de você. Os seus dependem de você. Quantos passarinhos tem no seu ninho? Depende. Cada um, às vezes não tem nenhum, às vezes tem um gato. Eu tenho um gato. Ah não, eu tenho 3 filhos, 3 cachorros, 3 não sei o quê. Depende, né? Se você não tem, é dito que você deve ir atrás. Você deve ter filhos, você deve casar, você deve... Não necessariamente você precisa estar casado, mas você tem que ter filho. Se você não tem filho, adota um filho. Se você não tem filho, não adota um filho, então abre uma empresa. Pega um empréstimo, abre uma empresa. Compra um carro, compra um apartamento. Compra um apartamento para pagar em 30 anos. Fala assim, pô, Bruno, você só quer o meu mal. Você só está querendo que eu... Só encrenca. Não, a maior encrenca é case e tenha filhos. Essa é a maior. Se não, tem que arrumar alguma coisa, cara, para amadurecer. A gente só amadurece entrando no jogo. Não tem como. Quer viver uma vida de Peter Pan e amadurecer? Não quer ter responsabilidade nenhuma. Não sabe quanto que você paga de imposto. Hã? Imposto? Já pagou uma DARF? Sabe como é uma DARF? Você já viu uma DARF? Não, eu não sei nem o que é uma DARF. Não, então você tem 20, 17 anos de idade. Amadurece, cresce. Vai para trabalha, rala e daí paga o imposto. É doído, cuidado. Respira, faz pranayama antes. Mas é importante. É o seu papel de contribuição para a sociedade. Então, o que o yogi tem que fazer? O yogi tem que viver uma vida de valores, cumprindo com todas as suas obrigações. Ah, eu tenho uma escola de yoga, mas me paga em dinheiro, não me paga em... Não faz Pix não, porque senão eu vou ter que pagar imposto. Hã? Você é um yogi? Então, veja bem, dos 25 aos 50 anos é quando a gente vai crescer, amadurecer, quando o nosso cabelo vai pegar fogo. O cabelo pegando fogo é a melhor expressão que existe para definir a pessoa que vem atrás desse conhecimento porque não aguenta mais sofrer. Olha só, a pessoa tem que chegar aqui no Vedanta e falar assim, Bruno, eu não aguento mais sofrer, cara. Eu não aguento mais sofrer. Você falou que tem um jeito aí que a pessoa se livra do sofrimento.
fala que eu vou fazer. É isso. Se não chegar aqui no Vedanta com o cabelo pegando fogo, é difícil. Existem exceções, tá? Eu tenho alunos, né, que vieram estudar comigo com 17 anos, com 16 anos, pessoas jovens, que não tem nem necessidade, mas a tradição diz, esses já vêm de muitas vidas estudando. Para você ter interesse novinho assim, sem ainda estar, né, a não ser que tem muita gente nova que já passou por tanta coisa, né? E aí sim, amadureceu. A mãe foi ausente, o pai foi ausente, teve violência, tá sozinho, teve que se virar, trabalha desde os 12 anos, tanta história que a gente ouve parecida com essa, e aí chega talvez com 16, com 17, com 18, maduro, como se tivesse 30. Enquanto eu conheço gente de 50 que parece que tem 17. Conheço um monte, tá? Então, eu preciso viver uma vida de karma yoga, uma vida de yoga, para que eu possa conquistar o objetivo que é deixar de sofrer. Como é que essa vida de yoga, ela é apresentada como um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida onde eu opto por viver em harmonia comigo mesmo, agindo de acordo com o que eu acho que é o adequado. É assim que eu fico em harmonia comigo mesmo. Toda vez que eu decido, não vou mais tomar sorvete. Um exemplo. Não vou mais tomar sorvete. Daí, dá 10 horas da noite, o sorvete está lá no congelador. Você sabe que ele está lá. Você já viu, ele está lá. Não tem como tirar da sua cabeça. E você está decidido que você não quer mais, seja o que for. Pode ser sorvete, pode ser cerveja, pode ser o que você quiser. Põe o exemplo aí, seja lá o que te incomoda. A mim é o sorvete. Cada um tem... Ninguém é livre. Ninguém é livre. Então, quando você vai lá e você tinha decidido que não ia mais, mas você vai lá, então cria aquele buraco. Como uma separação entre o que eu faço e o que eu acredito. Isso cria um buraco dentro da gente. Então imagina só um pai que não cuida de um filho. Um exemplo. Esse exemplo não é meu, graças a Deus. Eu tenho 3 filhos que eu não largo eles de jeito nenhum. É mais fácil eles me largarem. Mas eu não largo eles. Podem ficar aqui em casa até os 50 anos. Não, tô brincando. Mas eu não largo eles. Então, um pai que não cuida de um filho, ele vai ter um buraco. E esse buraco vai gerar um agito mental. Um agito mental. Um agito porque eu preciso preencher esse buraco, eu não consigo. Então eu vou me drogar, vou me alcoolizar, eu vou me medicar, eu vou comer, eu vou me envolver em relações tóxicas, eu vou fazer milhões de coisas para preencher. E com tudo, eu tinha que estar trabalhando, mas eu resolvi não trabalhar e ir para a praia. Vai criando um buraco. Vai criando um buraco. Daí o que acontece? Para você entender Vedanta e se livrar do sofrimento, que é aquilo lá que falou no começo, que é o que eu quero, você vai ter que meditar. É parte do processo. Meditação é necessário para que você possa compreender Vedanta. Só que a meditação, galera, é o seguinte, não é algo que você faz. Meditação é uma conquista. É algo que acontece. É algo que acontece. Então, se você vive uma vida cumprindo, agora dos 25 aos 50 anos, então eu tenho minha família, eu tenho minha responsabilidade, eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, eu volto de noite para casa. O pessoal hoje em dia não quer mais trabalhar. Trabalhar é maravilhoso, gente. Eu vou trabalhar,
eu volto para casa, eu faço um monte de parcela, um monte de boleto, um monte de parcela. Pode fazer, perca o sono de vez em quando, não tem problema, é bom. Eu estou amadurecendo. Essa pessoa que faz tudo isso, um dia, as minhas ações e os meus valores ficam tão unidos que você vai fechar os olhos e vai conseguir meditar. Porque a meditação só acontece em uma mente que está calma, que não reage mais. Uma mente que pensa antes de agir. Essa pessoa que conquistou essa mente devido a uma vida de yoga, a vida de yoga é eu penso antes de agir. Isso é yoga. Penso o quê? De acordo com o meu dharma, que fase da vida que eu tô. O que eu tenho que fazer? Eu tô com 70 anos. Você vai falar, o certo é isso, isso, isso. A vida de yoga é assim, assim, assado. Mas peraí, para quem tem 15 anos é uma coisa, para quem tem 70 é outra. Não é a mesma vida de yoga. Depende da fase da vida. Se você vive essa vida adequada, equilibrada com a fase da vida que você está vivendo, e você unir os seus valores com as suas ações, então você vai conquistar uma mente que contempla, uma mente calma, uma mente capaz de rir de si mesmo, de se ver, de dar risada dos próprios erros. E essa pessoa vai conseguir meditar. Então, lá na Bhagavad Gita, Krishna fala, quem conquista uma mente que é uma mente não reativa, uma mente contemplativa, esse yogi vai conquistar a meditação. Então, as pessoas falam assim, eu já ouvi muito isso aí, você tem a cabeça agitada, você tem a mente muito agitada, então meditação é para você. Isso é um erro, isso não está certo. Se você tem a mente agitada, o que está te agitando? O que está agitando é que faz um mês que você não liga para o teu filho, que mora com a mãe, ou que mora com o pai, ou porque você não cumpre as suas metas no trabalho. Você está agitado porque tuas contas estão atrasadas? Então vai ligar para o teu filho, cara. Vai pagar suas contas, vai trabalhar, vai mais cedo, chega uma hora antes do trabalho. Olha como você vai começar a ficar mais calmo. E aí depois você vai meditar, não vem com essa conversa de que você vai sentar cheio de culpa na cabeça e meditar. Ninguém medita assim. Aula de meditação. A Glória Arieira, minha professora, ela dá curso de meditação 1 ou 2 vezes por ano só. E olha que meditação é parte imprescindível do processo de compreensão de Vedanta. Ela, como professora de Vedanta, então, talvez poderia dar aula de meditação todo dia de manhã. Ensinar as pessoas a meditar. Não precisa. Não precisa. Não é assim. A gente vai falar, ela me falava, vai falar para todos os alunos, e eu vou falar para vocês, vai cumprir com as suas obrigações, vai fazer o que você tem que fazer. Dorme tranquilo, sem culpa. E aí, em setembro eu vou dar um curso de meditação. Segue a tua vida de yoga. Lá em setembro você vai fazer o curso de meditação comigo. Talvez você nem vai conseguir meditar ainda. Segue com a tua vida de yoga. Eventualmente você vai meditar. Eventualmente você vai entrar em samadhi. Sabe por que você vai entrar em samadhi? Pelo mesmo motivo que ele diz aqui, que você vai se tornar livre do sofrimento. Porque você já é livre do sofrimento, você já é paz. E o samadhi é quando você entra em contato com essa paz que é você, que está aí agora. Está aí agora por trás das preocupações. Essa paz já é você. Igual o sol, que já está lá no céu. Agora é de noite. O sol está no céu? É de noite. Está tudo escuro, um momento muito difícil do dia. Está escuro. Mas o sol está lá. O sol, ele está lá, não só ele está lá 100% pleno. Não tem sol minguando, não tem sol crescente e também não tem lua minguante nem lua crescente. O sol é pleno, está sempre lá, de dia e de noite. O tempo nublado, chovendo, está sol. E a felicidade também está lá. Por isso,
Você precisa conquistar o sol ou você precisa só saber que apesar de estar noite, o sol está lá? Agora você sabe. Você não precisa estar o tempo todo vendo o sol. Está nublado, chovendo. Está lá o sol, eu sei que está lá. Eu não vou falar hoje não tem sol. Eu vou falar, está nublado, chovendo. O sol está lá. Não tem hoje, não tem sol. E eu não vou falar, eu sou infeliz. Eu vou falar, está nublado, chovendo. Eu sou a felicidade. Está nublado, chovendo, significa que você está passando por um problema. Os problemas na vida são passageiros, gente. Quanto mais velho a gente vai ficando, eu vou fazer daqui a pouco 50 anos. Cara, cada coisa que eu achei que a minha vida tinha acabado. Não só eu não lembro, como vários desses problemas hoje eu digo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, eu tive filho com 21 anos, daí eles tomam uma base do tamanho do problema naquele momento da minha vida. Só que hoje eu tenho 48 anos e eu posso surfar todo dia. Mas eu comecei com 21 e meus amigos foram morar na Indonésia. E eu fui pro ponto de ônibus. Acabou a vida, né? Acabou a vida não, porque eles estão com 17 anos ainda. Então o que é o bom? O que você tem que pedir no seu ritual? Você tem que pedir para não ter problema nenhum na vida, para dar tudo certo? Ou você tem que pedir maturidade? Maturidade para entender e parar de sofrer. Eu quero maturidade. O buscador desse conhecimento só pede maturidade, clareza na mente. Eu não peço nada, eu não quero dinheiro, eu não quero saúde, eu não quero nada, nem isso, nem aquilo, nem ninguém. Eu quero maturidade. Porque só assim eu vou entender. E se o meu problema, lembra lá no começo, é ignorância, eu preciso entender. Não adianta eu pedir para ganhar nada, para conquistar nada, para que venha nada, porque se vier, o que você pode sonhar? Sonhar com saúde. Então todo mundo com saúde é feliz. É? Todo mundo que você conhece que é saudável é feliz. Ou não, eu vou pedir dinheiro, prosperidade. Então todo mundo que eu conheço que tem dinheiro é feliz. É próspero, é feliz. Não, eu quero um casamento. Todo mundo que é casado é feliz. Eu quero um casamento perfeito eterno. A pessoa que eu casar tem que ser como eu projeto para sempre. Coitada. Imagina o tamanho da missão impossível. Então, eu quero a única coisa que pode me trazer alguma solução, que é esse conhecimento. Por isso que o método é, uma vez compreendendo o que eu quero, agora a tradição védica vai detalhar para você como que você tem que viver a tua vida. E todos os textos falam a mesma coisa. Lá no Hatha Yoga Pradipika fala, esse Hatha Yoga é uma tartaruga, é a base, fala, é um degrau para Raja Yoga, que é o maior yoga, que é esse yoga do conhecimento. O Yoga Sutra de Patanjali fala que eu quero permanecer na minha natureza e me desidentificar daquilo que é limitado. E para isso eu preciso de uma mente preparada. Então todas as tradições falam a mesma coisa. E aí apresentam esse estilo de vida que a gente chama de Karma Yoga, que aqui ele está falando que é Tapaha, Satya e Brahmacharya, que é yamas e niyamas lá para Patanjali, como que você deve levar a sua vida, como que é o seu estilo de vida. Então, o estilo de vida do yogi é um estilo de vida saudável, é um estilo de vida aonde eu cumpro com os meus papéis, aonde eu tenho valores claros e sigo esses valores.
aonde eu participo da sociedade, né? Participa da sociedade trabalhando para alguém ou tendo pessoas que trabalham para você, pagando imposto, ajudando, contribuindo de várias maneiras, sendo uma pessoa adulta. E uma vez conquistado essa mente, que é fruto da vida de yoga, que é uma mente calma, você vive yamas e niyamas. Quem aí já ouviu sobre Patanjali? Yamas e niyamas, que é esse estilo de vida dhármico, que é karma yoga. Quando você faz essas duas etapas, depois Patanjali fala, agora, depois dessas duas, e ele fala também, não pode mudar a ordem, tá? Então é yamas e niyamas, uma vida de yoga, primeira coisa. Depois asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Depois de yamas e niyamas, que são essas duas aqui, são 8 passos, né? Os próximos 6 passos, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. É uma técnica de meditação. Asana é como você deve sentar. Por isso que ele não está lá falando de trikonasana, não sei o que lá, asana, os asanas super complicados. Asana fica numa mão só, e fica na ponta da cabeça, e faz tudo. Eu, quando eu estudei o Yoga Sutra a primeira vez, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu era praticante de asana, assim, nossa, enlouquecido e firme e relaxado. Essa é a explicação do asana. Então é claro que a gente está falando dessa postura sentada. Então depois de viver uma vida de yoga e conquistar essa mente calma, agora eu vou meditar. Não é eu vou meditar porque eu tenho uma mente agitada. Depois de viver uma vida de yoga, agora senta. Asana é senta, gente. Agora senta. É isso que Patanjali fala, é isso que a tradição fala. Daí as pessoas começam a separar, isso é yoga, isso é Vedanta, isso é meditação, isso é não sei o quê. E aí destroem com a tradição, ou melhor, tentam, né? Porque a tradição é indestrutível. Ela é protegida, porque é um segredo, então ela é protegida. E aí depois, se você sentar, daí pranayama, começa a se acalmar, pratyahara, várias técnicas de levar introspecção, os sentidos, né? Pratyahara é quando você leva os sentidos para dentro, cria uma introspecção. Dharana, agora dharana é concentração. O que é dharana? Dharana é japa, japa mala. Esse japa mala que está aqui, ó, no Krishna, que a gente fica Om Namah Shivaya, ou seja lá qual é o mantra que você quiser, que você aprende a focar a mente numa coisa só. Isso é dharana. Mas depois de viver uma vida de yoga, agora você está sentado com o olho fechado. As 6 etapas depois de yamas e niyamas é sentado de olho fechado. Daí agora você vai até o samadhi. Vai até o samadhi. E daí lá no samadhi, quando você entrar em contato com o samadhi, com essa paz, com essa plenitude, com esse estado de satisfação que não te falta mais nada. Agora, tendo alcançado esse estado na meditação e escutando que o eu é pleno, que o eu está em tudo, que o eu é a satisfação, é a felicidade, Param Shanti, a maior paz entre todas, nada te deixa tão em paz, porque é uma paz que não vai acabar nunca, assim como o sol não vai se pôr. Então, agora, o samadhi da meditação e o conhecimento se juntam. E você conquista Samyak Jnana, que é o conhecimento claro. O conhecimento claro é fruto de uma vida de yoga, um estilo de vida, somado à meditação, somado ao estudo. E aí você vai se tornar essa pessoa sábia. Ah, Bruno, será? Euzinho? Eu vou me tornar uma pessoa sábia?
Você vai se tornar uma pessoa sábia porque você já é. Você só não sabe. A pessoa sábia, ela não conquista um conhecimento novo. Ela reconhece aquilo que ela já é. Por isso que é possível para você, para você, para você, para você, para você e para mim também. Se eu dissesse, você vai ter que criar o sol através da ação, vai ter que fazer tanto Surya Namaskar ao ponto de materializar um sol e aí ser feliz, ou seja, você vai ter que fazer milhões de práticas espirituais para materializar um sol. Imagina só que loucura. Que sei lá que essa pessoa tem que fazer. Daí, quando a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para se iluminar, a gente se expõe a todo tipo de picareta. Porque vão falar, você tem que fazer, e você vai falar, beleza, eu tenho que fazer, mas tem que ser alguma coisa muito louca para me iluminar. Fazer o quê? Ah, vou fazer só asana. Não. Deve ter mais coisa, me conta mais. Eu quero saber as práticas mais profundas, as coisas mais, né, que ninguém sabe. As magias, as bruxarias, as transformações. Não é nada disso. Não é nada disso. Por isso que, se você souber que você já é a felicidade, que o sol já está lá, e que a iluminação não é um evento, uma experiência, algo que você faz. A iluminação é, aos pouquinhos você vai entendendo quem você é. A iluminação acontece durante um longo período ouvindo. Não é, tomei um ayahuasca e me iluminei. Não é isso. Aquilo é uma experiência. Assim como não é o samadhi. Sentei, meditei, entrei em samadhi e me iluminei. Não é assim. Apesar de que você vai falar, Bruno, mas tem esse mestre aqui de yoga lá da Índia que diz lá que ele se iluminou, ele sabe até o dia. Ele diz, eu me iluminei numa quarta-feira, em 1970 e poucos, e sentado, meditando, eu tive essa experiência e me iluminei. Não é assim que se ilumina. Ele entrou em samadhi, entrou e vai sair. A não ser que fique ali de olho fechado o resto da vida, parado. Não pode ter nenhum mosquito para te incomodar. A Upanishad que fala isso não é o Bruno. Moksha, a iluminação, é fruto do conhecimento do eu. O conhecimento do eu. Agora, claro, se a pessoa já está estudando e ouvindo sobre esse eu há muito, muito tempo, está meditando há muito, muito tempo, e o samadhi se apresenta e eu consigo reconhecer o eu, então agora moksha. Agora você é livre. Agora eu não sou mais o Bruno. Então agora eu posso rir do meu óculos, eu posso rir da minha barba branca, eu posso rir do meu ombro, eu posso rir da minha mão, eu posso rir da minha cabeça. Meu Deus, que cabeça esquecida. Eu posso rir. Eu não sofro mais porque eu sou assim, porque eu não sou assim. Eu posso rir da saúde, da doença, da morte, porque eu não vou morrer. Então essa é a conquista. Isso é o que a gente está buscando. E para você conquistar isso, você vai ter que se esforçar, cara. Não vai cair do céu. Ninguém vai poder fazer por você. E vai ter que te tirar da tua zona de conforto. Você vai ter que se aquecer. Tapahá é aquilo que aquece. Tapahá é fazer o que tem que ser feito, não o que eu estou afim de fazer. Isso é tapahá. Tapahá não é levantar a mão, ficar com a mão esticada 30 anos. Só, é também, né? É também. O yogi não fala mal, né? É prática de tapas. É também. Mas a maior prática de tapahá que existe é não viver dependendo dos seus ragas e dveshas, dos seus gostos e das suas aversões para ser feliz. Essa é a maior prática espiritual que existe. Acordar de manhã e fazer o que tem que ser feito para Deus. Imagina só, você pode ter a profissão que você tiver.
Você pode ser açougueiro, você pode ser policial, você pode ser professora, você pode ser advogada, você pode ser arquiteto, você pode ser o que você for, qualquer coisa. Professor de yoga também. Também. É o mais difícil de todos. Mas pode também. Você pode, e aí, acordar de manhã, meditar, ir para o seu trabalho e fazer como uma entrega para Deus. Como se imagina que o seu cliente é Deus, que o seu aluno é Deus, que a pessoa que você está interagindo é Deus. Agora você vai fazer da sua vida inteira uma vida espiritual. Pode ser lá o advogado cuidando do ladrão. Lá. Como se o ladrão fosse Deus? Não. O ladrão é Deus. É Deus. Deus não são só os bonzinhos. E os malvados são o diabo. Não. Adwaita. Eu sou o todo. Saudações ao todo. É a visão do sábio. Qualquer profissão que você esteja contribuindo, você pode fazer com que ela se torne espiritual. E aí sim, e aí você vai chegar em casa depois. Ou se o teu trabalho é ficar em casa e cuidar dos seus filhos, que maravilha, gente. Que coisa, que bênção. Faz a comida cantando para Krishna. Cuida dos seus filhos com amor. Faz aquele trabalho, assim como um swami lá no ashram, varre o chão rezando. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você pode ser o presidente de uma multinacional, a presidente de uma multinacional e fazer o seu trabalho como yoga. Você pode ser dona de casa, você pode ser açougueiro, você pode ser lixeiro, você pode ser tudo. E aí sim, meditou, passou o seu dia todo vivendo uma vida de yoga, chegou de noite, liga aqui, começa a escutar Vedanta e pronto, você já está no caminho. Você já está no caminho, não se preocupe. A iluminação está logo ali, ó. É só seguir. Você já achou. Agora é só seguir o caminho. Beleza, galera? Eu não consigo sair desse mantra 5. Eu acho que eu vou tatuar ele. Mentira. Na aula que vem eu prometo para vocês que a gente vai para o 6, tá? Então, obrigado a todos. Om Tat Sat.